Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortes, aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Nessa série nós estamos analisando textos difíceis da Bíblia, né? Alguns textos que trazem alguma dificuldade e tentando achar uma solução, ou se não, a gente não achar, a gente vai ser sincero quanto a isso aí. No vídeo de hoje nós vamos falar da mulher adúltera, um texto que não era da Bíblia. Então vamos tentar entender o que acontece aqui, ó. É João 7, do 53 ao João 8, 11. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa os sininhos e compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta de estudar a Bíblia também, tá certo? Então vamos lá, ó, o curso também, eu sempre esqueço, meu curso básico em teologia, o link na descrição, dá uma olhadinha, de repente é interessante para você. Bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Essa frase é uma das frases mais conhecidas da Bíblia e um símbolo de misericórdia e de justiça. Mas e se eu te dissesse que esse episódio inteiro da mulher pega em adultério talvez não fizesse parte do texto original do Evangelho de João? Olha que interessante. Sim, em muitas Bíblias você verá essa passagem entre colchetes com uma nota desconfortante. E essa nota diz assim, ó: os manuscritos mais antigos não contêm essa passagem, mas então devemos ignorá-lo? Podemos pregar essa passagem? O que realmente está acontecendo aqui nessa passagem da mulher adúltera, né? Se eu falei mulher samaritana, gente, vocês me desculpem a cabeça aqui, da mulher adúltera, né? Bom, o texto está aqui, né? O texto e o problema. João 7:53 a João 8:11 narra o famoso episódio da mulher adúltera. Jesus a defende da execução, confronta os acusadores e conclui com: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mas os manuscritos gregos mais antigos e confiáveis que nós temos, como o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, esse trecho não aparece. Além disso, alguns manuscritos colocam essa história em lugares diferentes, como após Lucas 21:31, após João 7:36, ou no final do Evangelho de João. Então perceba que é um texto problemático, mas ele é um texto que ele aparece aqui com algumas diferenças e peculiaridades, né? Quais são as diferenças que esse texto aparece com relação a alguns outros textos de crítica textual, né? Eu tratei recentemente aqui de um versículo de João, ver se eu me recordo, foi de João também, do anjo que agitava as águas, né? E eu mostrei para você lá que tem um trecho de João 5, versículo 4, que ele não aparece nos mais antigos. E nos manuscritos mais novos ele aparece. Então, o negócio é entender por que ele aparece, se ele existe ou não. Esse aqui já tem uma particularidade. Ele não aparece nos mais antigos e em outros ele aparece, mas em posições diferentes e em livros diferentes também. Então ele traz, vamos dizer assim, um problema um pouco um pouco diferente do que uma crítica textual mais comum. Então, vamos ver algumas evidências da crítica textual. Primeira coisa que eu vou perceber que esse texto ele não está nos manuscritos mais antigos. Ele não encontra no manuscrito, no Códice Sinaítico e no Códice Vaticano, né? O estilo e o vocabulário dele, ele é diferente do restante do Evangelho de João. Então, quando você analisa ele, o grego que está nele, você percebe que o estilo dele é diferente do restante do livro, tá? Do Evangelho de João. A movimentação do texto entre diferentes locais em manuscritos posteriores também vai nos gerar essa tensão que eu passei para você.
quando esse texto aparece, ele tem uma movimentação em locais diferentes e em livros diferentes. Os pais da igreja primitiva, como Orígenes e Crisóstomo, nunca comentam essa passagem, o que indica que talvez ela não estava no texto das suas cópias. Talvez, porque eles não comentam, mas não quer dizer que... Talvez é porque eles não acharam interessante, alguma coisa assim, mas provavelmente elas não estariam ali. O que os estudiosos dizem aqui então? A maioria dos estudiosos concordam que essa história não foi escrita originalmente por João, mas que ela é antiga. Ela aparece já em manuscritos do século V e em algumas tradições orais cristãs. Então, provavelmente, isso aqui foi uma tradição verdadeira sobre Jesus, preservada na maioria da igreja, que mais tarde foi inserido no texto bíblico por algum copista, tá? Então, isso daqui é uma visão da maioria dos cristãos, dos estudiosos. Mas não quer dizer que João não tenha escrito, tá? João pode ter escrito esse texto, né? E mesmo João escrevendo esse texto ele pode ter aparecido com algumas alterações. O que explicaria isso? Simples. O que explicaria isso pode ser o copista, o redator, né? Como que eu vou explicar isso para você? Hoje, nós atribuímos a autoria de um livro, por exemplo, para aquela pessoa que escreve o livro, né? Mas na época bíblica, a autoria de um livro, ela não era dada necessariamente para quem escrevia o livro, mas para quem ditava o livro, né? Por exemplo, era muito mais difícil você ter papel. O papel era muito caro, você tinha o pergaminho e o papiro, e já no período do Novo Testamento você tinha ali o pergaminho, que eram os dois materiais usados. Tanto o pergaminho quanto o papiro eram materiais muito caros para você escrever. Então, uma folha de pergaminho era caríssimo. Então, você não poderia ter a facilidade, igual você tem hoje, de estar escrevendo numa folha de caderno, escreveu errado, você arranca a folha, embola, joga fora, né? Você vai fazer um churrasco na sua casa aí, você vai lá no seu caderno, arranca lá 5, 6 folhas e põe lá para poder queimar, né? A folha hoje é uma coisa muito barata, o papel é muito barato. Na época não era. Então, como não era muito barato o papel, ficava muito mais em conta você ter um copista, você ter quem escrevia para você, né? Não sei se o nome é copista, está me fugindo o nome na mente aqui, mas ficava muito mais barato às vezes você ter quem escrevia para você do que você mesmo escrever. Um outro ponto que influenciava muito era o seguinte, por exemplo, eu falo português, certo? Eu falo português. Eu estou sendo alfabetizado em hebraico bíblico, em grego bíblico, né? E muito mal ainda em inglês, mas muito ruim mesmo. Ou seja, digamos que eu já fosse alfabetizado em inglês, coisa que eu ainda não tenho nada, mas que eu já fosse. E eu tivesse que escrever alguma coisa muito importante, começando a minha alfabetização, logicamente que eu ia preferir escrever isso em português, que é a língua que eu vou ter mais facilidade para escrever, certo? O inglês, considerando que eu já fosse alfabetizado, se o início da alfabetização é mais normal, eu não teria ainda tanta fineza para escrever quanto o português. Então, se eu quis escrever uma coisa mais séria, eu ia escrever e falar em português. Mas eu sei o inglês, eu saber inglês, sim, para poder ler, talvez traduzir alguma coisa.
Então, na época ali acontecia muito isso. Você tinha pessoas eruditos grandes ali, como Paulo, que ele falava muito bem o grego, né? O Paulo, ele falava várias línguas, porém, ele não escrevia aquilo todo o tempo. Não era habitual para ele escrever. Então, se ele comprasse uma folha e ele fosse escrever as suas cartas, a tendência era ele gastar muito mais dinheiro, talvez ele não tivesse, porque ele poderia escrever, ele poderia errar e perder uma carta, rasurar uma carta, né? Então, o que eles faziam? Às vezes, mesmo sabendo, mesmo sendo educados na língua, eles contratavam ali um copista, um redator, para poder escrever para eles. Então, João, o Evangelho de João, se eu não me engano, ele coloca o nome de quem escreve o seu Evangelho, né? O nome do redator do seu Evangelho. Mas nada impede que em um ponto ali, João tivesse um novo redator, uma outra pessoa que escrevesse para ele, né? Ah, fulano escreveu para mim até aqui, mas me deu um insight aqui de algo que eu tenho que colocar no Evangelho. Eu não estou perto de fulano que está escrevendo para mim, mas fulano aqui vai escrever também. Escreve para mim aí, fulano. E acrescentou, colocou aquela nota para ele e depois ele continua o versículo. Então a maioria entende que isso não foi escrito por João, mas João pode muito bem ter escrito, e a questão de ele não escrever, né, mas ter pessoas que escreviam para ele, explica essa diferença, né, da leitura, a diferença da escrita e do estilo que era usado, tá certo? Bom, devemos ou não, então, pregar esse texto, já que ele aparentemente não aparece nos manuscritos mais antigos da Bíblia? Então, essa é uma pergunta honesta, e a resposta é sim, com consciência textual. Embora provavelmente, e aqui eu estou falando de acordo com a maioria dos estudiosos, esse não seja uma parte do Evangelho original, a mensagem não contradiz o ensino de Jesus em hora nenhuma, em nenhum ponto. Então ela reflete temas centrais do Evangelho, como misericórdia, perdão, rejeição à hipocrisia, religiosa. É como uma tradição oral verdadeira que foi acolhida tardiamente no texto e reconhecida pela igreja ao longo dos séculos. Ou seja, isso explica, por exemplo, ela tem essa movimentação, né? Essa movimentação, você encontra ela em um manuscrito no Evangelho de João, em outro manuscrito você encontra ela no Evangelho de Lucas, em um manuscrito você encontra no final do livro, em outro você encontra no meio do livro. Essa movimentação pode ser explicada também por esse ponto, né? De ser uma história que aconteceu e que foi inserida no livro. Uma história verdadeira que circulava ali e foi inserida no livro aqui, tá certo? E isso não entra naquela parte que Paulo escreve, um tio acrescentado. Aquilo Paulo fala com relação ao que fosse colocar depois do fechamento do cânon, por exemplo, ao que fosse colocar, para você entender melhor, nos nossos tempos, né? Mas o Espírito Santo, ele tem sabedoria e ele preservou exatamente o que era necessário para preservar, o que era necessário para atualizar, o que era necessário para colocar, o Espírito Santo faz. Então, para a gente fazer uma aplicação disso aqui, nós podemos dizer assim que Deus ele não compactua com o pecado, mas ele nunca abandona o pecador que deseja mudança, tá? O episódio, então, nos ensina sobre Jesus sem legalismo e graça sem permissividade. Jesus confronta os que acusam, mas ele também transforma os que se arrependem, porque ele diz, vai e não peques mais. Então, isso não é nada novo, não é nenhum evangelho novo que está ali. Conclusão, o relato da mulher adúltera talvez não tenha sido escrito por João, entende? Talvez, mas preserva com fidelidade o coração do evangelho. É um texto que, mesmo discutido, resiste ao tempo
e continua tocando os corações. Bom, esse foi o texto. Eu espero que você tenha entendido. Perceba que isso aqui trouxe uma dificuldade a mais, né? Então, eu trouxe aqui o que eu acho que pode ter acontecido. Tá bom? Deus te abençoe e fique com Deus até nosso próximo encontro.